Vamos falar um pouquinho sobre inflação. Na verdade, a gente hoje teve a pesquisa da Quest, que saiu mais cedo. Você que acompanhou o All News primeira edição, viu os números da Quest. Essa pesquisa mostrou que a avaliação do governo está melhorando. A maioria ainda reprova o governo, 51%, mas a distância entre os que reprovam e os que aprovam está encurtando, quer dizer, está diminuindo quem reprova e aumentando quem aprova o governo. Uma das causas para esse aumento na aprovação do governo foi uma percepção da população de que a inflação, principalmente a inflação dos alimentos, está mais sob controle. O preço dos alimentos, inclusive de alguns, teria até caído. E isso fez com que a avaliação do governo melhorasse. Para falar sobre esse tema, está aqui com a gente o nosso colunista, o Felipe Salto, que também é economista-chefe da Warren. Felipe, tudo bem? Boa tarde para você, boa noite já, né? Acho que já podemos dar boa noite. Essa percepção das pessoas de que está caindo o preço dos alimentos, de que a inflação está um pouco mais sob controle, ela bate com o que os números mostram? Boa noite, Mauro. Boa noite, Carla e Sakamoto também, todos que estão nos assistindo. Eu acho que você fez uma ligação correta desses fatos, porque o presidente Lula, ele tem conseguido faturar politicamente, bem, a meu ver, essa questão da crise do tarifaço, né? Veio o pacote com ações que, até do ponto de vista fiscal, não são nada absurdas, né? Eu entendo que venceu a tese da Fazenda, com aquelas duas linhas que nós já comentamos aqui na semana passada, do diferimento tributário e das linhas de crédito por meio dos fundos garantidores. E então esse posicionamento dele, a meu ver, é um vetor que pode explicar essa melhora nas pesquisas. E a outra, e eu já vinha falando isso desde o fim do ano passado, é a questão dos alimentos. A inflação, de fato, está cedendo. Veja que a pesquisa Focus, que é aquela pesquisa do Banco Central que semanalmente coleta as expectativas dos agentes econômicos, principalmente do mercado financeiro, ela mostra uma convergência da inflação para patamares já bem mais baixos, tanto nesse ano quanto no ano que vem. Para o ano que vem, por exemplo, em 4,4%, que ainda é superior aos 3%, né, do centro da meta de inflação, mas um nível bem mais baixo do que se esperava alguns meses atrás. E os dados correntes corroboram esse maior otimismo, porque está havendo deflação nos últimos meses para alimentos especificamente, e também o câmbio, o dólar, né, a taxa de câmbio com o dólar mais fraco e o real, portanto, mais forte, isso também está ajudando nos itens que a gente chama de comercializáveis e também nos componentes que são importados pela indústria para serem beneficiados e vendidos internamente ou para fora. Então, é um contexto benigno nesse ponto de vista, nesse aspecto. Claro que também tem um outro lado da moeda, Mauro, que é a desaceleração da atividade econômica. Ainda não bateu do ponto de vista da popularidade, mas é algo que já está contratado, sobretudo com a taxa de juros no nível em que está. Pois é, queria chegar nesse ponto da taxa de juros. Com esse comportamento da inflação, você vê alguma chance do Banco Central reduzir a taxa de juros ainda esse ano? Veja, o rio corre para o mar, né? Na verdade, a taxa de juros que nós temos aí, ela é extremamente contracionista. Porque como é que a gente sabe isso? Bom, os economistas, nós temos uma estimativa, que é a chamada taxa neutra de juros, descontando a inflação também, que é uma taxa em torno de 4,8% real, portanto. Essa Selic de 15% representa um juro real de pelo menos 9%. Está muito acima, portanto, desses 4,8%, 5%. Isso significa que a política monetária está pisando no freio ou está permitindo, né, que ao pisar no freio, a atividade econômica desacelere. Isso demorou para acontecer, mas os últimos dados de comércio, de serviços e de indústria, as pesquisas mensais desses três setores, mostram que essa desaceleração está em curso. O próprio presidente do Banco Central,
e os diretores na ata do Copom, do Comitê de Política Monetária, reconhecem que essa desaceleração já está acontecendo. Então, respondendo à sua pergunta, eu entendo que até o final desse ano é possível que a gente inicie um ciclo de redução dos juros. O cenário externo é muito incerto, mas ele tem colaborado com a inflação. Toda essa bagunça que se fez com essas mexidas nas placas tectônicas aí do comércio internacional, elas têm levado, pelo menos no curto prazo, ao enfraquecimento do dólar. E países que têm taxas de juros mais altas, como é o nosso caso, e que têm um risco relativamente controlado, acabam ganhando com fluxos de capitais externos e que favorecem a uma taxa de câmbio melhor, né, do ponto de vista dos preços, da inflação doméstica. Vamos aguardar e torcer para que isso venha de verdade. Quero agradecer a vocês três. Muito obrigado por nos ajudarem aqui nessa edição do All News. Uma boa noite para vocês, Carla, Sakamoto, Felipe Salto. Até uma próxima. Obrigado por hoje. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigadão.